Aqui, Rédio já pode esclarecer a gente. Vai lá, Rédio. Você pode dizer que a ciência já produz antimatéria. A antimatéria é Hum. produzida, não a dificuldade ainda é armazenamento dessa antimatéria, né? Mas a gente já tem equipamento que usa a antimatéria. Tomógrafos, como eu disse aqui, já tenho notícia de que tomógrafos usam a antimatéria para fazer a sua, digamos assim, esse trabalho que a ciência usa a favor da saúde, Ah, saúde do bem-estar, né? Então, eu creio que nós estamos numa parte, digamos assim, do universo em que seria resíduo daquilo que a gente deu o nome de matéria, porque, na verdade, tudo é energia, né? E essa energia aí tem uma forma especial de se manifestar, que a gente deu o nome, e aquela contraparte dessa energia que nós denominamos matéria é o que eu tenho, digamos assim, como visualização de antimatéria. E fico, digamos assim, também aguardando avanços tecnológicos que permitam realmente à humanidade se beneficiar dessas coisas, como o que eu já mencionei aqui, né? Um tomógrafo, para mim, é um benefício fantástico para a nossa humanidade. Mas é o que eu tenho, não tenho, assim, grandes informações, não, a gente já mas viu eu alguns creio livros. que nós tenhamos já literatura Hum. abordando o tema aí, é porque eu também não frequento muito livrarias, entende? E Uhum. a gente fica muito nessa de consultar o Google, e o Google não é, digamos assim, o elemento mais confiável que a gente tem. Não é nem questão de ser confiável, ele é muito supérfluo, Uhum. Uhum. né? Então, são relatos feitos por pessoas que eu não sei se têm profundidade no conhecimento. Entende? Eu peguei aqui um resuminho Gostei. de uma. Ele foi retirado do, como é que chama? O Centro Europeu de Pesquisa É o Nuclear. CERN, do É. CERN. Isso, É aquele CERN. do colisor de hadrons. Abre aqui. Isso. Aí tem algumas coisas que você já falou aí também. Não, pois é, o CERN é realmente o grande desenvolvedor disso. Foi tudo, no meu entendimento, tudo começou por ali. Entende? Então, Quando os aqui tem um homens resuminho disso. fizeram Não, realmente choques de elétrons e de prótons, né? E aí aparecia lá realmente um sinal que eles identificam, né, pelos rastros deixados. E então são coisas assim muito interessantes mesmo. Mas é o que eu tenho. Não fui também buscar mais informação, não, gente. então a Rita vai Deixa, ler aí para deixa a eu, gente. antes da Rita ler aí, de repente vai ter até resposta aí, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. A antimatéria, pelo que eu estou entendendo aqui, vamos dizer assim, é um contraponto, vamos dizer assim, algo que eu posso me permitir, dentro de um relativo, observar ou visualizar, que já existe, mas que Isso. relativamente eu não conseguia captar, é isso? É o que está Sueli, aqui na se você explicação. permitir, deixa a gente ler, que aí Uhum. talvez você. Porque o que você está É, perguntando é o tá aí, primeiro parágrafo tá aqui, aqui. ó. É, vai lá. Então, antimatéria é o oposto da matéria comum. Para cada partícula de matéria, existe uma partícula correspondente de antimatéria com a mesma massa, mas com carga elétrica oposta ou outras propriedades opostas. Por exemplo, o elétron com carga negativa tem como antipartícula o pósitron, que tem carga positiva. O próton com carga positiva tem como antipartícula o antipróton com carga negativa. O nêutron sem carga tem como antipartícula o antinêutron com carga neutra, mas com os quarks trocados por antiquarks. Eu não sei se é É assim. porque são partes menores ainda do É. átomo. O que acontece quando matéria e antimatéria se encontram? Quando uma partícula e sua antipartícula colidem, elas se aniquilam, liberando energia pura de acordo com a famosa equação de Einstein,
Energia igual ao quê? Massa? O que que é o C? Velocidade da luz. Velocidade da luz? Ao Ao quadrado. quadrado. Essa energia pode ser liberada como fótons, luz gama ou outras partículas. De onde vem a antimatéria? Acho que é aqui. De onde vem a antimatéria? A antimatéria pode ser produzida em reações de alta energia, como as que ocorrem em aceleradores de partículas, decaimentos radioativos naturais, fenômenos astrofísicos, como explosões de supernovas ou em torno de buracos negros. Aplicações da antimatéria. Na medicina, a antimatéria é usada em PET scans, que é a tomografia por emissão de pósitrons, para diagnosticar doenças. Na pesquisa, físicos usam antimatéria para estudar as leis fundamentais do universo. E o 3, a energia futurista, teórica. A aniquilação entre matéria e antimatéria libera enorme quantidade de energia, uma possibilidade teórica para a propulsão espacial avançada. Por que não vemos antimatéria no universo? Essa é uma das grandes questões da física. Após o Big Bang, acredita-se que matéria e antimatéria foram criadas em quantidades quase iguais, mas por razões ainda não totalmente compreendidas, a matéria, entre aspas, venceu e hoje quase não existe antimatéria no universo observável. Essa diferença é estudada no campo da violação da simetria. Como a antimatéria é criada em laboratórios? Criar antimatéria não é ficção científica, é ciência real, mais complicada e cara. E aqui está como é feita: aceleradores de partículas. Colisões de partículas de alta energia, por exemplo, colisões de prótons, podem criar pares de partícula-antipartícula. Exemplo, é possível obter um elétron e um pósitron surgindo da energia de uma colisão, graças à famosa equação lá do Einstein, né? Instalações como o Grande Colisor de Hadrons no CERN podem produzir antiprótons, antinêutrons e pósitrons. Decaimento radioativo. Certos isótopos emitem pósitrons naturalmente. É assim que funcionam os exames de PET scan na área de medicina, da tomografia. Armazenamento de antimatéria. Você não pode simplesmente colocar antimatéria em um pote. Ela se aniquila ao entrar em contato com os átomos do recipiente. Os cientistas usam armadilhas magnéticas, chamadas armadilhas de Penning, para manter as antipartículas suspensas em um vácuo usando campos magnéticos e elétricos. É Sim. elétrico. Curiosidade: custa cerca de 62,5 trilhões de dólares por grama produzir antimatéria. Portanto, a antimatéria não vai ser um combustível para seu carro tão cedo. Antimatéria na ficção científica. Os escritores e cineastas adoram antimatéria porque ela soa exótica e poderosa, e de fato ela é. Os usos populares são no Star Trek, na Guerra nas Estrelas, o núcleo de dobra da nave estelar Enterprise utiliza a aniquilação de matéria e antimatéria para a propulsão. E essa energia é canalizada através de algo chamado de cristais de lítio para produzir energia de forma segura. Aí no outro também, Literatura. Anjos e Demônios, nesse romance, a antimatéria é roubada do CERN, utilizada como uma poderosa bomba. A ciência é exagerada, mas tem base nos princípios reais. Uma pequena quantidade de antimatéria resulta em uma enorme explosão. E nos videogames e quadrinhos, a antimatéria frequentemente aparece como uma superarma, um portal dimensional ou uma matéria de realidade alternativa. Em alguns universos de super-heróis existem universos de antimatéria, com versões opostas dos nossos heróis. Aí, será que um dia podemos usar a antimatéria para viagens espaciais? Em teoria, sim. Ela seria o combustível mais denso em energia que existe. Apenas 1 grama de antimatéria combinada com 1 grama de matéria resulta em cerca de 90 terajoules, como é que fala? Jogos. Terajoules de É. energia. Isso é Joules. suficiente, joules, né? Isso, Joules. joules. Isso é suficiente para abastecer uma pequena cidade por um dia ou lançar uma espaçonave até Marte muito rapidamente. Contudo, não conseguimos produzir uma quantidade significativa, ainda não podemos armazená-la com segurança e é extremamente cara. E tem uma questão que eu também vi essa semana, né?
que a própria ciência não consegue desvendar é porque, em tese, né, como eles mesmos dizem, quando você junta matéria e antimatéria, isso vira energia. Então, se a gente admitirmos, né, que você tinha uma mesma quantidade de matéria, uma mesma quantidade de antimatéria, como é que nós estamos aqui? Né? Eles não sabem dizer isso. Porque é aquela história que ela Exatamente. Esse é o problema. Esse ainda é, digamos assim, o desafio da ciência, né? Por que que a gente é o que a Rita leu. A é, matéria parece que sobrou ali, ela venceu, digamos, a guerra, É. é. né? Mas é uma coisa Mas, Mas estranha, no né? mundo observável, né? pois é, mas para mim isso é um resíduo daquilo que, né, originalmente era energia, né? Ou seja, na reação ali houve uma borra lá qualquer que virou essa matéria aí. É, mas é um assunto interessante. Mas ficou respondido para você, Sueli, o seu questionamento inicial? A gente não está ouvindo, o seu Tá coisa está fechado, fechado. Sueli. O- Desculpa. Sim, eu ainda percebi algo, vou ver se eu estou correta nisso. Quando que a gente, pelo menos na minha percepção, quando a gente falava em vácuo, a gente imaginava assim um nada, né? Mas, no entanto, aí vem dizendo que o vácuo é praticamente a antimatéria, né? Então, Muito bem. o universo hoje está contido toda essa antimatéria. Se a gente, relativamente, a gente não tem como observar algo que ficava praticamente num vácuo, é porque ali contém essa antimatéria. Eu acho que não. Não, Isso eu discordo. seria Não isso? é o vácuo que tem Hum, a antimatéria. No meu entendimento, ah, essa energia ou matéria negra, escura, é hum, que a gente pode ter esse conjunto. O vácuo, na verdade, ele não tem, é a nossa matéria. Mas se ele tivesse só a matéria, mas existe no vácuo elementos outros, as vibrações estão presentes, porque né? ele menciona ali sobre no vácuo tem o impulso, né? A Sim, projeção. não existe nada parado, né? Na verdade. Aham, Mas eu não compreendo que o vácuo seja a antimatéria, não. Porque quando uhum, eu tá, faço vácuo, por exemplo, para botar uma lâmpada incandescente, como o Edison fez, uhum, tá? Ou seja, eliminando o ar daquele bulbo ali, foi dito que aquilo seria o vácuo, né? Nós não uhum, temos a presença do ar ou dos elementos aqui naturais, mas mesmo assim, né? O que nós não temos ali é basicamente o oxigênio que alimenta a combustão, né? Então, baseado nesse tipo de experimento aqui, eu não posso aceitar que o vácuo tenha antimatéria, porque se tivesse uma antimatéria ali naquela geração, destruiria o bulbo, entende? Tá? Então, não é bem uhum. o conceito de antimatéria, para mim, ele é bem maior do que esse de vácuo. Sueli, vamos Você entendeu, admitir Sueli? assim, eu, por exemplo, não entendo Sim, nada disso, mas sim, sim. a ideia que está sendo passada é que tudo tem o seu oposto em termos Sim. Uhum. de, Sim, sim. em termos elétricos. Tudo tem um Uhum, positivo e um negativo. Então, o negativo, né, sei lá, uhum, o nosso mundo, em tese, deve ter um mundo de antimatéria correspondente à Terra que está não sei aonde, como é que eles uhum, localizam isso, como é que eles identificam, a gente não sabe dizer. Mas tudo tem um oposto em si, eletricamente falando. Agora, se está no uhum, vácuo, se não está, eu não, menor ideia para te dizer. uhum, Mas dentro dessa leitura a gente percebeu, porque desde 1920 já se sabe da existência da antimatéria, né? E é como foi dito, é como se o universo tivesse sido construído com essas duas vertentes uma vertente visível, vamos assim dizer, que a gente chamaria de matéria, e uma não invisível, que seria o seu oposto, a antimatéria. Daí até o paradoxo da ciência, que se de fato essas coisas em quantidades iguais se juntassem, a nossa existência não seria possível. Por quê? Porque nós somos os representantes, digamos assim, da matéria, o planeta, todos nós, tudo que existe aqui uhum, é uma representação da matéria. E eles estão falando que tudo que existe aqui tem o seu oposto.
Vamos, a grosso modo, tá, Sueli? Porque é o que eu Sim, sim, consigo não. É entender. isso mesmo. Uhum. Ou seja, nós estamos no mundo da ilusão, a ilha da É, fantasia. Mas é mesmo. Uma vez um professor falou isso lá na faculdade de psicologia, ele falou isso. Isso tudo que vocês estão vendo aí, isso não existe, não. Falei, caramba, mas o que que ele quer dizer com isso, né? Embora, se a gente pensar, por exemplo, no nosso céu, nas estrelas, não sei o quê, é aquele negócio, né? O que a gente está vendo, na verdade, é o passado de alguma coisa que pode até já não existir, é, não é exato, verdade? exato. Porque a Uhum, luz se projeta no exato. espaço, mas se o corpo que deu origem àquela luz, pode ser que ele já tenha sido destruído. Não é isso, Arédio? Porque é você que entende melhor Uhum. disso. Então, na É, verdade, Sim, senhor, aquele concordo céu plenamente. aparente tem muito de ilusão para gente. Já foi. Mas, olha, nessa destruição e tal, tem muita geração também, que a gente não domina ainda, Sim. né? Porque Uhum. o grande trabalho, no meu entendimento, não para. O trabalho do Criador, no meu entendimento, é nesse sentido aí. Sim. É o uso da energia continuada e presente, onde quer que seja. Entende? E é uma forma Então, inteligente, né, de economia, né? Porque, na verdade, sem as dúvida. coisas se transformam para se criar outras e outras e outras. E você, em tese, está usando as Porque o mesmas. problema é que nós estamos em cima da matéria e acreditamos na existência material, né, como a grande realidade. E não Uhum. é isso, né? Se nós usarmos, então, esse conceito de antimatéria aí, se eu, por exemplo, encontrar o antiarédio, já era. A gente vai virar luz, vai virar alguma forma de energia aí que eu não sei o que é, entende? Agora, Essa, espiritualmente, é que eu não sei aonde nos encaixamos aí nesse conceito da antimatéria, entende? Ou seja, em termos de espírito, eu não sei se o espírito também estaria com esse mais e menos aí, Uhum. entende? seria E acho dentro que do. é o grande paradoxo para mim ainda, se o espírito é indestrutível, ele não se modificaria, então ele não teria essas características de matéria e antimatéria, no meu conceito, entende? Mas nessa visão aí que você está colocando, que eu também eu entendo assim, é o que a gente, se voltar aqui para o Evangelho, né, ou para a parte da parte doutrinária do Espiritismo, é o que se fala dos espíritos puros, Sim, né? sim, mas Uhum. isso. Mas será que o espírito puro ele é formado de uma colisão matéria-antimatéria? E a gente aprende que, na verdade, é valores morais que eleva o espírito, Mas será que né? esses valores morais não são justamente a parte de combustível para essa colisão, que Quem a gente sabe, chama de né? salto quântico ou outras coisas mais, Isso, quem sabe? evolutivo, essas coisas todas? É, você tem Uhum. razão, É, pode ser, pode ser. Gente, olha só, para gente, vai lá. na verdade, nós fizemos essa introdução para falarmos de Isso é antimatéria por introdução? causa do capítulo passado. Mas hoje, a nossa proposição é estudarmos o capítulo 12, Constituição da Matéria, Unidades Múltiplas. Então, a gente vai ler sobre isso, porque senão a gente não caminha, Esse né? livro vai ser difícil de ser acabado, né, Tem viu? problema não. Não, Vamos aos não, tudo pouquinhos, bem, vai dar Quando mas tudo acabar, eu acho certo. que a gente tem que recomeçar, porque, é poxa, verdade que a gente vai esquecer tudo. Mas vamos lá, pelo menos a Rita vai ler todo o capítulo, tá? Como a É, gente ele é pequeno combinou. Ele é também. pequeno, mas só para a gente dar conta do capítulo, né? Porque senão Aí a a gente gente tem. volta, aí a gente É, volta nos slides. Então vamos lá. Peraí, deixa eu tirar isso daqui da frente. esse povo. Capítulo 12. Constituição da matéria, unidades múltiplas. Comecemos então por analisar o fenômeno matéria, gama, que tomaremos como ponto de partida relativo à voz. Observá-lo-emos de um ponto de vista estático em suas características típicas de determinada individuação da substância e também de um ponto de vista dinâmico, como o devenir da corrente do transformismo da substância, que vindo da fase gama regressa à fase beta. Na realidade, os dois aspectos se fundem. O contínuo frêmito de movimento com a qual a substância vibra
leva a individuar-se diversamente. Esse estudo vos mostrará sempre aspectos novos do princípio único, novos artigos da mesma lei. Sob o ponto de vista estático, apresenta-se-nos a matéria diversamente individuada de acordo com a sua construção atômica. O estudo dessa construção vos revelou na Terra a presença de 92 elementos ou corpos simples que vão do hidrogênio ao urânio. São indivíduos químicos decompostos em simples unidades atômicas que formam toda a vossa matéria, reagrupando-se nas unidades moleculares, organismos ainda mais complexos, produzidos pela fusão de vários sistemas atômicos, por exemplo, o sistema atômico hidrogênio na unidade molecular H2O, e organizando-se, afinal, naquelas coletividades moleculares, verdadeiras sociedades de moléculas que são os cristais. Estes, embora reduzidos à massa de indivíduos cristalinos e informes, como vos aparece nas estratificações geológicas, a exemplo das rochas clásticas ou fragmentárias, conservam sempre a íntima orientação molecular e constituem a estrutura de vosso planeta e dos planetas do sistema solar. É uma crescente organização em unidades coletivas cada vez mais vastas, semelhante à de vossa consciência individual, que se coordena na mais vasta consciência coletiva nacional e depois na mundial. Procedendo no sentido inverso, o átomo é uma coletividade decomponível em unidades menores, sendo composto de um ou mais elétrons que giram ao redor de um núcleo central. O que individualiza o átomo e o distingue é justamente o número desses elétrons que giram em torno do núcleo. Tendes, assim, 92 espécies de átomos, começando pelo hidrogênio, que é o mais simples, composto de um núcleo de um só elétron, que gira em torno dele. A seguir, o hélio, composto de um núcleo e de dois elétrons. Depois, o lítio, com três elétrons, e assim por diante, até o urânio, com 92 elétrons. Sobre esta base, construiremos uma série estequiogenética. Que é a origem É, dos elementos dos corpos. isso quer dizer o que é estequiogenética. Tocamos desde logo um novo aspecto ou artigo da lei, o das unidades múltiplas ou coletivas. Então, em cada uma das manifestações da lei, não há somente ordem e unidade de princípio, mas também individuação constante, segundo tipos bem definidos. É tendência constante à proporção que a diferenciação multiplica tipos, pulverização do absoluto no relativo, o seu reagrupamento em unidades mais vastas que reconstroem a unidade fragmentada no particular. O impulso centrífugo, afastamento do centro, equilibra-se então, invertendo-se em tendência centrípeta à aproximação. Na dispersão e concentração, na multiplicação, dividindo-se e unificação, reagrupando-se, a substância se reencontra sempre completa em si mesma. A imensa respiração de ômega é também completa em si mesma, voltando sobre si. Assim, o universo contempla seu próprio, Eu não sei se está aqui. tá Só um aqui, seguinte. seu próprio processo de autocriação. Disse que os elétrons giram ao redor do núcleo. Ora, nem mesmo o núcleo é o último termo. Em breve aprendereis a decompô-lo. Porém, por mais que procureis o último termo, jamais o encontrareis, porque ele não existe. Nesta pesquisa, dirigida para o âmago da matéria, acompanhais o caminho descendente que ômega percorreu. De alfa vai para beta, vai para gama. Portanto, tereis de encontrar beta, isto é, a energia da qual nasceu a matéria e a qual veremos esta regressar em seu caminho ascensional que a reconduz a beta. Ou seja, então, paramos aqui. Agora vocês podem explicar tudo que foi dito, o que que vocês entenderam. Eu não entendi nada. Estou me sentindo um burro olhando para o poste, mas está tudo certo. Sim.
Não, sério, agora Tem vamos lá. coisas ali que foi falado que eu estou aqui repensando. Primeiro, falar nessa individuação, né? Apesar que tudo gera em torno de uma coletividade, que a gente tem sempre algo partindo dali para outro, para outro, para outro, mas tem a sua individuação. Tem outro ponto também que eu tenho que estou pensando aqui sobre essa parte dos cristais, né, que foi falado ali, cristais como molécula. Então essa individuação tem seus próprios cristais, as suas próprias moléculas que também se repartem. Uma coisa que realmente eu fiquei meio perdida. Alguém quer comentar aí a pergunta da Sueli? Sociedades de moléculas, né? Os cristais. Uhum. Verdade. Eu acho, eu vou fazer um comentário aqui. Hum, Eu acho que ele está falando, basicamente, é do caminho de De matéria volta. para energia e energia para matéria, né? Esse vai e vem, que ele também diz a- no macro, é a respiração de Brahma, né? Então, as coisas é, elas estão no estado da matéria, daqui a pouco elas vão se chamar de destruição isso, mas não é, a gente sabe que não é. Elas passam para o estado de energia. Depois de energia, ela volta para a matéria, né? Então nada se cria, né? Tudo se transforma, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Esse é o movimento. E quando ela vem da energia para a matéria, ela se individualiza, entendeu? Em vários componentes desde do átomo até as moléculas, a formação das moléculas que aí caracteriza a matéria, né? E essa composição da matéria, ela depende de como os átomos, né, e os elétrons, né, nos átomos se organizam. Aí vai criando aquela chamada tabela periódica, né, que vai dando, Bem lembrado. diferenciando os diversos Uhum, graus de matéria, né? Aí desde o cristal até uhum. as rochas e aos seres vivos, né? Então é mais ou menos isso aí no meu entendimento. Mostra Peraí, aí, o Ed. Ared estava mostrando isso aí. Valeu, Bira. Esclarecido. A Arielle mostrou um negócio quando você estava. É, Gente, estava tem um mostrando aí. livro que eu até joguei fora. Olha a capa Não do vi, livro como é não. que tá. Eu joguei fora, mas por acaso fui lá pegar de novo. Ah, Isso não deu aqui para ver como é o nome. é livro de ciências do segundo grau, Ah, Ah, do antigo. É livro do meu neto, ah, ah, tá? E que por acaso, tá? É, isso aqui, ó, é a famosa tabela Ah, a tabela. periódica. periódica, ou a Sim. tabela estequiogenética que ele mencionou ali, Hum, tá? Agora, aqui, ó, tem tanta informação de que a gente está discorrendo aí, a questão da combinação entre elementos, tá? Tem regras já muito conhecidas. Tem uma tal de regra do octeto aqui, que é fundamental para entendimento disso. Ou seja, se a última camada de elétrons tem 8 elétrons, ela não combina com ninguém. São os gases nobres, tá? São tá. hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. São os ditos gases nobres. Esses não combinam com ninguém. Mas os Daí é que outros surge a elementos têm, individuação. hein? Daí é que surge, então, essa individuação, já que ela não combina com Não, ninguém, a individuação começa no hidrogênio. Tá, A então tá. Então individuação pode do continuar aí. hidrogênio, ela começa, Tá. tá? Aí, por amor, existe a tal da chamada, como é que chama? Meu Deus, ligação iônica. É. ou Aqui, ligação ó, covalente, né? ligação iônica, tá? Ou seja, como falta um ou mais átomos na última camada de um determinado elemento, essa camada tende a ser completa, tá? De maneira a completar dos dois elementos que se unem, ou dos três, ou dos vários. Por E exemplo, o aí, H2O, né? A gente poderia dar o exemplo que ele deu ali. o H2O é Pegou. o mais, digamos Sim, assim, mais elementar, mas, por exemplo, sim. um H2SO4, que é o dito ácido sulfúrico. Você tem H2S e mais 4 oxigênio aí naquele conjunto, tá? Então, isso forma um ácido. Aí tem regras muito definidas da química, tá? É eletroquímica que se chama essa ciência aí.
Uhum. entende? Mas a matéria em si, ela, uma coisa que ele falou aqui, que é muito importante, e que a física quântica já penetrou, é dentro do próton, né? Você, quando bombardeia o próton, ali você vai encontrar os tais quarks. Então, eles já quantificaram 6 tipos de quarks aí: o up, o down, o charm, o, sei lá, o perfumado. Tem 6 tipos que eles já nomearam aí, porque é tudo questão de vibrações, são vórtices. Um quark, na verdade, é um vórtice que é um mini furacão, mini furacão não, um Tornado. turbilhonamento aí, Tornado. Um um turbilhão. mini tornado, exatamente, que tem um girando assim, tem um outro girando assim, tem um outro girando para cá, tem um outro girando para cima, tá? Então, cada um desses elementos, eles deram um nome, tá? Agora, como é que eles se unem? Eles se unem numa coisa chamada teoria das cordas, que é uma coisa menor ainda, tá? E então o átomo tem tudo isso aí dentro do próton, entende? Então é muito interessante a gente estudar isso aí, mas isso é ciência pura, ciência de laboratório realmente, E tá? eu não O, entendo. o, Fala, Bira, pode falar. oi, eu só vou dar eu vou completar aí o que o Ared falou, né? E que eu acho que ele diz ali no texto, tá? Assim, sobre as moléculas, o hidrogênio seria a molécula básica, né? É a que tem mais em quantidade, se eu não estiver falando besteira, né? Eu acho que é a que tem mais em quantidade no universo, seria o hidrogênio, né? E sobre isso que o Ared falou, é o seguinte, ele diz ali que é, se a gente bombardear o núcleo do átomo, né, você vai encontrar outras partículas, entendeu? Até falaram agora, a partícula de Deus foi encontrada aí e tal, nesse CERN, né? E um dos objetivos é Subpartículas, encontrar essa porque, partícula de Deus. Mas ele diz ali interessante é o seguinte, que isso aí, se você vai bombardear, vai descobrir outra, vai descobrir, isso é infinito, entendeu? É isso que eu acho é, que ele diz ali. Conforme é, você vai descobrindo uma, tem uma menor ainda, tem uma menor, ou seja, é um conjunto, aquilo vai infinitamente. E talvez, Sueli, são essas diferentes combinações é que vão formar, digamos, corpos, diferentes corpos. É essa Isso. individuação, né, que, quer dizer, é a gente tirar, em tese, né, sei lá, daquilo não visível e tornar essa coisa visível. Através dessas muitas combinações, você vai ter muitos corpos e muitas formas de matéria, né? olha, se Sim. vocês se interessam, procurem também aí, pode ser no Google mesmo, Uhum, teoria das cordas, uhum. tá? Que já está falando Cordas. dessa união de quarks, tá? Então, já são subpartículas de dentro do próton se mantendo unidas para formar essa estrutura que é o que nós chamamos de átomo, Tá. entende? Então, E elas se unem através disso aí, mas que eu preferia até chamar de amor, de fato, tá? Porque você tem elementos girando num sentido centrífugo, como ele disse ali, mas tem um outro também que é centrípeta, tá? Então eles se combinam para se manterem ali, entende? E é muito interessante a gente imaginar isso tudo, porque no meu caso, eu que não sou de laboratório, eu só fico lendo e imaginando. Mas e a imaginação pode me levar para, digamos assim, né, ouvir o canto da sereia, não, mas né? eu Aí acho, eu vou, né, ser iludido e vou ser. não, Mas eu acho interessante você dizer isso, que é amor, Arédio, porque eu lembro de já ter lido Pois alguma é, mas coisa. o Uhum. livro do Adolfo é claro aqui, ó, a Exato, ciência exato. máxima da vida é o amor, suprema Sim, ciência da vida. e esse amor, ele, digamos assim, ele Isso. pode ser decomposto É, nas mais diversas formas de atração, exato, Claro, porque exato. claro. O tudo é amor para mim, feito. aqui no caso, eu Foi, estou falando de coisa uhum. material, mas é coisa material Exato, se atraindo.
Sim, Exato. E porque, amor, para mim, é atração. sim, O, porque Eu nunca, todo nunca esse tinha amor. percebido que a gente ia ter a fórmula do amor tão cientificamente. Vai. Pois é, mas, Sueli, se você pensar em atração, que a gente chama de amor aqui, principalmente a atração homem e mulher, é, entende? É só um lado da coisa. Pô. Lá no mundo material também, para que uma, um grupamento energético seja atraído por um outro que está aqui, também é atração. Para mim, tem que ser amor também. Então, o Posso? eu, conceito de que Deus criou por amor tudo aí, para mim, fica muito válido. Silvio quer falar? Eu Fala. concordo plenamente com o Arédio, né? Então, quer dizer, todas essas formações, toda essa existência patrocinada por Deus, são expressões do próprio Deus para que a vida, em toda a sua multiplicidade e riqueza, possa existir. Então, são diferentes formas de atração com um único objetivo: propiciar a vida e que essa vida se transforme, que essa vida, né, chegue até, sei lá, onde Deus estabeleceu que é necessário chegar. Daí nós não esquecermos que nós acreditamos que viemos do reino mineral, vegetal, animal, isso. né, hominal. Então, toda essa vida funciona para quê? Para que a gente chegue à angelitude e para que depois possamos ser co-criadores com Deus. Então, é como o Arédio diz, eu acho isso perfeito. Então, tudo isso é a expressão do amor de Deus pela sua criação. Então, todos os aspectos da criação estão, de alguma forma, sob o efeito do amor do Criador, se transformando para servir, para ser útil à criação como um todo. Do elemento mais simples, como foi falado, que é a questão do hidrogênio, no caso da nossa tabela periódica, ao mais sofisticado, ao mais radioativo, ao mais próximo de voltar a ser, digamos, como é que é? Energia, que é o urânio, não é isso, Arédio? Então, quer dizer, toda essa cadeia é em prol disso. Não, o Eu, eu, urânio eu vou, é o último dos elementos que nós temos encontrado na natureza, mas os cientistas já foram muito além disso. Sim, mas ele é mais radioativo. O que eu quero dizer é o seguinte: ele está Pois mais é, próximo de se tornar energia. Mas ele é o mais pesado. você Sim. tem o urânio acabando aqui embaixo, tá? Mas tem uma série de outros elementos que são já teoricamente elaborados, podem ser elaborados em laboratório, tá? E que não são encontráveis na natureza. Não são encontrados no nosso planeta. E é dito que Pois as é, ó. explosões Ah, solares é que vão propiciar, talvez, a existência desses novos elementos. pois é, ó. Eu, Depois do urânio, começa lá uma série que ele chamou aqui de lantanídeos, que é o lantânio, depois o cério, É. Bom, tem uma porção deles. O último que tenho aqui no livro que eu joguei fora é o... Ele pegou de volta. Eu joguei fora o livro. Aí pegou de volta. eu queria falar uma coisa aqui. Guarda. Fala aí, A fala, per, pode a per, falar. eu queria falar uma coisa. Assim, Chama a gente Laurêncio, o aprendeu. último aqui, viu? Laurêncio. Tá Sim. bom. Quando meu filho nascer, vai chamar Laurêncio. Eu, Ó, tem nomes bonitos, Nobélio. É. Fala, Bira, fala você. então, a gente aprendeu aí a composição da matéria, né? Assim, Uhum. de uma forma bem resumida, né? Como nós criamos, como isso é criado até nossos próprios corpos, né? Assim, qual a responsabilidade, qual a participação do espírito nisso tudo? É a pergunta que eu faço. Qual é? Você, o Silvio falou ali parcialmente, entendeu? Eu digo, como o espírito mantém tudo isso, esse corpo, entendeu? A gente sabe Mas, ô, que tem Bira, a gente aprende que o corpo é o elemento formado a partir das necessidades espirituais. Tá? O sim. espírito é que vai criando essa complexidade que nós temos Sim. aqui. Mas a gente tem uma Entende? carga Então, genética, a gente tem não, a pois é, parte mas não é só biológica isso. da coisa. Essa carga É uma genética, ela composição, começou né? lá na ameba, cara.
né? E a Uhum. ameba era uma célula única. Quando uma ameba se une a outra ali para formar já um conjunto, também por atração, já, já vai começando a formar um ser mais complexo. Aquele ser que de uma única célula, unicelular, que depois se multiplicou para uma de duas células, ou de três, de quatro, Aham. lá nas águas mornas, lá do nosso estado primevo aí, ele, né, ele tinha um espírito guiando, no meu entendimento também, que é a parte divina que cada um de nós possui. E, se você me permite, nós estamos falando de materialidade. Nós estamos Isso. dizendo que algo que era energia, que também, não, no meu modo de ver, é uma forma de matéria, se condensou nisso que é visível, que somos nós. E o espírito antecede a essas coisas. Eu Então, faço uma eu. pergunta. Eu tenho outra posição, assim. Vai. O espírito está no átomo? Espírito tá Não, o quê? não, não, não. O espírito tá o Se o quê? espírito está no átomo. Não, eu Ah, acho que o espírito não está no átomo. O átomo que está O no ato em espírito. si, o ato em si, o átomo em si, Não. já é um espírito. O átomo já é um espírito? Não, o átomo é a materialização. No meu modo de Não, mas eu ver, digo da mesma forma que nós temos um corpo, hum, certo? Eu E não nós tenho temos um dúvida que o espírito que átomo tem um controla esse carro. espírito ali. Ele não, não É é o porque espírito, não, mas se não, ele fala, não, tem não, não. do Ele átomo contém a até energia. Ele pode ter o a energia. arcanjo, é um processo evolucional. do Sim, átomo ao arcanjo, não é isso? Pois sim, é, mas é o Por isso espírito que que está tem guiando isso, o O sim, plano eu princípio estou já átomo, está né? ali. dizendo. atividade. O princípio já está no átomo. Gente, toda vida tem alguma coisa, digamos assim, né, que vem do todo. Né? Toda vida vai ter um princípio, mas ela não é o princípio em si. É como nós, somos fagulhas de Deus, mas nós não somos Deus. Nós temos o potencial para. Então, toda a existência certamente tem essa fagulha, digamos assim, de Deus em si, até para que a vida possa ser impulsionada. Mas ela não é essa expressão anterior. Ela é uma consequência, ela é um efeito. A causa que eu acho de todas as coisas, eu acredito que está em Deus e que se expressa no espírito de todas as coisas, né? Mas todas as coisas não são o espírito. Elas podem ter, eu não sei, uma energia, alguma coisa, né, que é anterior e que dá a elas um impulso para essa caminhada no mundo material. Mas, de novo, nós não podemos esquecer que nós estamos estudando que existe o espírito, existe a energia e existe a matéria. Então a gente não pode dizer que a matéria é o espírito. Eu acho que não. Tem uma distância aí entre as coisas. Senão não existe essa diferenciação. Tanto é que o Pietro Baldi fala. A materialização é o extremo da condensação. De quem? Em tese da energia. E o contrário, né? Em tese, quando a gente morre, o que a gente acontece? A gente volta para esse estado de energia ou a gente volta, talvez, né, em direção a esse espírito que nos deu origem, mas eu acho que são coisas distintas. Vocês estão falando de átomos, o Fica- átomo é uma expressão material. Sim, Então, eu acho que. E o termo do plano átomo, que é o primeiro plano logo da materialidade junto a Deus. Mas isso não Seria por é. aí? não, átomo acho que não Não, tem nada a ver com não, átomo. não, 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 não. É outra Não, coisa, que é o Sueli. primeiro plano que é ligado a Deus, né? Não, Tudo aí isso eu parte estou dali dizendo são para os cá. nossos corpos, né? Então, na medida que a gente evolui, eu acho até que talvez a gente possa viver no chamado plano búdico, mas a gente já não tem mais corpo. A gente entende, sabe? Por isso que eu estou dizendo, é o caminho que Uhum, mais nos aproxima da angelitude, que mais nos aproxima de Deus. Mas aí, lembra quando foi dito, eu não sei se estou falando besteira, mas é como eu entendo. sim, Ah, Jesus demorou muito tempo para encarnar. sim. Por quê? Porque ele não tinha esses corpos. Ele já estava num outro estado, talvez num estado Uhum, búdico, nirvânico. Eu não sei como te dizer. Entendeu? Assim como nós. Nós temos esses corpos, mas nós só vamos vivê-los em plenitude na medida que a gente vai evoluindo. E aí você vai deixando a matéria, e de novo a gente entra nesse papo aqui, e vamos virando energia, vamos assim dizer, com uhum. consciência.
Pelo menos é assim que eu sinto isso, tá, gente? Eu, eu, No eu penso da momento em que seguinte. a gente pensa no egoísmo, eu vejo, por exemplo, essas coisas aqui, Hum, né, sendo claramente manifestadas, por exemplo, tá? hum, Quando eu vejo que um composto qualquer, em que ele é completo lá, por exemplo, ele não se combina com o outro, o dito gás nobre, né? Aquele indivíduo ali, ele é extremamente egoísta. Ele não se combina com ninguém mais. E eu vejo dentro de uma tabela dessa daqui que a gente precisa ter espaço para que o outro chegue, entende? Ou seja, eu só combino com o outro se eu tiver falta de alguma coisa aqui, sim. entende? Então é isso que é o princípio iônico aqui. Um íon é um átomo carregado eletricamente de forma positiva ou negativa, entende? Mas ele tem uma falta lá de um elemento que precisa chegar para que ele se componha. Então, aí já é mais filosofia realmente, entende? Uhum, Que é, no meu entendimento, o princípio universal de tudo. Ou uhum. seja, eu tenho que me unir a tudo. Eu tenho que aprender a amar indistintamente. Ok. Tenho que sentir atração por mesmo aquela coisa que me enoja. Entende? Por quê? Porque se tudo que está aqui é da criação divina, eu tenho que aprender a aceitar tudo isso. Amai os vossos inimigos, é isso que você está falando. Então, mas aprendamos isso aí, ó, essa questão da, da, da questão da covalência, É. né, das ligações iônicas que nós precisamos fazer aqui, ó, porque Uhum, aí nós estamos falando de ciência, que, para mim, a maior dela tem o nome de amar. sim, ok. Tem o livro lá do nosso mestre Adolfo, com esse Amar a título, suprema ciência da vida. entende? E o amar, para mim, então, é esse atrair-se, É, ou deixar-se atrair. é. Porque Até enquanto eu porque for todos rebelde, eu nós sou um gás nobre. Até porque todos nós contemos tudo. Tudo que eu contém, você também contém, todo mundo. Então, é isso que a gente não consegue entender ainda, né? Não conseguiu entender ainda. Quando ele fala da individualização, né, ele diz que é sob o ponto de vista estático. Ou seja, do ponto de vista dinâmico, está tudo interligado e não há essa separação. E é isso que você está dizendo, que a gente precisa se relacionar, né, com todo mundo, porque nós somos uma coisa só, na verdade. A gente faz parte de um todo, temos uma individuação, mas nós contemos o todo também. E essa individuação tem um propósito para o todo, né? Nós existimos para o todo. Aliás, eu estava vendo lá em Paulo, né? Nós existimos de Deus, por Deus e para Deus. Então, a nossa individualidade é para Deus, é para a criação, é para o todo. É como o nosso organismo, né? Se cada uma das partes não cumpre aquilo que compete a elas, ficamos doentes, porque o trabalho é para o todo. A nossa existência é para o todo, é para a unidade, é para a síntese, é para o monismo, como disse o Pietro Baldi lá no início, e que a gente já leu. O monismo é o quê? É a lei. E qual é a lei? A lei é a harmonia, a lei é a coesão, né? E não cabe, como você disse, né, esse egoísmo que caracteriza a nossa existência no mundo material. Não cabe o egoísmo, não cabe a competição, não cabe o julgamento, né? Eu acho que tudo trabalha em prol de algo, entendeu? Você vê isso constantemente na natureza. Eu estou aqui no meio da natureza, eu vejo isso, Uhum. entendeu? É Eu isso. vejo o ar, né? Eu vejo o ar, eu vejo o gás carbônico, né? Eu vejo o ar que é necessário para a gente, o gás carbônico que é necessário para as plantas, né? Isso. Serve de alimento. Por fim, a planta, né, que produz frutos ou que serve de alimento para outros seres, né? A própria terra que a gente pisa, isso tudo faz parte de um grande tecido, né? De um Sim. grande tecido, ou seja, Está tudo é, é, conectado.
tudo conectado. Então, isso obedece às leis naturais, Sim, entendeu? Então, essa questão, querendo ou não, você participa em algum momento de um movimento, né? Você tem uma serventia, por você estar vivo, você tem uma serventia, sim. né? E a gente fala o seguinte, tudo isso aí, eu acho que no final das contas, a grande lei de atração que rege todas as coisas, sem dúvida nenhuma, é o amor. Então, se a gente for Mas, chegar ô, nesse Bira, ponto aí de se me entendimento, a permite, gente vai ver. me permite aí Pois não. te dizer o seguinte, ó, na questão do ar. Nós falamos demais do oxigênio. O oxigênio é necessário para nós nos mantermos. Ou seja, o oxigênio é um elemento que mantém combustão. Então, nós somos, digamos assim, fisicamente uma máquina que precisa de estar jogando oxigênio lá para dentro para que o calor seja gerado, para que faça com que haja a transformação dos alimentos que a gente ingere e coisa desse tipo assim, tá? Mas por calor. Então, o oxigênio, ele inclusive não é a maior parte do nosso ar. Nosso ar é principalmente 70% do nosso ar é constituído de nitrogênio, que antigamente era chamado de azoto, tá? Então, 20%, 20 e pouco por cento é oxigênio, que é o que permite que nós, seres vivos, nos manifestemos. Lá no passado, a ciência já descobriu que houve um excesso de oxigênio e que extinguiu toda a vida do Sim, planeta. Tá? sim, Então, ou seja, o oxigênio ele é necessário na quantidade exata, não pode ter excesso, tá? Porque senão ele alimenta o fogo de uma maneira que seja destrutivo, tá? Então nós possuímos uma fornalha dentro de nós que precisa ser mantida para que a gente ganhe essa energia aí através dos alimentos. Esses alimentos precisam ser decompostos e transformados em energia, essa energia vital. Entende? Então, é tudo entrelaçado realmente. Então, esses elementos, ar, fogo, água, tá? Que lá do passado eram os quatro princípios da formação do mundo, tá? Eles estão em nós realmente, mas é uma outra visão, Sim, sim. entende? A gente tem que entender isso aí. Quando a gente estuda um pouquinho dessa aqui, ó, dessa coisa da eletroquímica aqui, em que eu falei de atração, dessas coisas aí, a gente começa a compreender também isso, né? Porque na hora que eu boto o oxigênio em contato com outros elementos, ele oxida aquilo. Ele, no ferro, ele cria a famosa ferrugem, Uhum. isso aí. entende? Ok. Então, num elemento que eu ingiro, que tem ferro lá, ele vai criar lá dentro do meu organismo também a ferrugem, tá? Mas ele vai decompor os outros elementos, vai criar ali uma. Então, a máquina humana, ela é muito poderosa. O, É o mesmo. criador dessa máquina realmente é algo assim inimaginável. É Deus mesmo criando algo, né, que a gente não tem como, né? Existe, A gente existe um, fica existe doente um, às vezes, de um determinado órgão. Aí o cara vai ali, elimina aquele órgão, ou cura aquele órgão e tal, mas não cura o princípio que gerou aquilo. Mas, ó, uma boa tarde para todos nós, para quem é de tarde, e bom Bom dia para dia, quem é de dia, né? viu? Então tá. Termina aí, Bira, que aí a gente coloca a nossa música para a gente poder encerrar tá, o capítulo na 12, verdade, é uma grande Constituição da ordem. A gente Matéria. tem que entender o universo como uma grande ordem. Tudo tem, é isso que eu falei, tudo tem sua função. Como o Ared falou aí do oxigênio, o oxigênio muitas vezes não é nem visto como gás da vida, entendeu? O gás da vida às vezes é o CO2 que o pessoal combate. Por quê? Porque é o alimento das plantas. As plantas, na verdade, eliminam o oxigênio que nos serve. Olha isso, aquilo que não é interessante para as plantas é interessante para o ser humano e para aqueles chamados vidas, né? Assim, Não, mas pô, a planta está viva, peraí, entendeu? deixa eu ver se eu Então, assim, entendi. é tudo um intercâmbio, cada um produzindo em prol do todo. É É, assim que funciona. as plantas, quer dizer, elas consomem CO2 e nos dão oxigênio, é isso? É, É. fazem a A fotossíntese que fotossíntese, né? e as pessoas erroneamente acham que a maior fonte de oxigênio está nas florestas. Não, está no mar, cara.
Então, são muita coisa complexa, entendeu? O mar produz muito mais oxigênio do que a própria floresta amazônica. Mas são as Então, assim, algas, no caso? É. sim, as algas, microalgas, microalgas. Ok. Então, gente, olha só, vocês falam pra caramba. São 9h07. Tereza hoje não disse Mas nada, a tá bom. Roseli ficou sorrindo, também ela não disse Mas nada. sabe por que Boa que tarde, Claudinha fugiu. bom dia a O papo todos. hoje foi Bom dia, interessante. Oi? bom dia a todos. Bom Eu dia. estou numa zona hoje um bocadinho mais complicada para estar em contacto convosco. Estou cá para baixo para o Algarve. Tá Mas de bom. qualquer das maneiras, acho que há uma frase e ela deu o nome ao livro do Adolfo, que Ama- realmente nos justifica e que engloba isso tudo. Amar a suprema ciência, ou seja, todo este estudo sobre a ciência tem por detrás e tem sempre o princípio do amor e o amor do Criador. É isso. Pronto, só queria Mandou encerrar muito. assim com isto. Mandou É o que bem. sustenta tudo, né? É o que sustenta tudo. É, Exatamente, depois a ciência é que vai desenvolvendo e vai multiplicando e desdobrando, e nós vamos tendo capacidade mental para ir estudando toda essa ciência, todas essas moléculas, todas essas partículas, mas aí predomina e está em tudo, o amor do Criador. é a base. Tá. É a base, exatamente. Então, nós Um vamos bom colocar fim de semana para todos vós. tudo de bom, tudo de Mais bom. tarde tem o Adolfo, mas vamos botar nossa música Quer então. falar Ah, alguma sim, coisa, sim, Roseli? sim. Ah, não, tá. Eu quero falar que cheguei em tempo de pegar a música. Ah, Tá certo. Não, depois você vê a assiste. gravação. É, porque foi, eu acho que Então, foi você pode, bom. vai já mandar, né? A gente sempre Não, tá sempre no coloca lá YouTube, a no gente bota lá no YouTube, YouTube. O tá? papo hoje foi bom, quer dizer, a gente acha que sim. Nossa, sempre é bom. Já sei que sim. É, e de repente, vai. Então vamos fechar aqui. Roseli quer falar alguma coisa, Roseli? Não. Não? Ok.